Em um momento crucial para o Brasil, onde a busca por estabilidade econômica e justiça social se torna cada vez mais urgente, somos obrigados a questionar: as decisões tomadas pelo governo Lula estão realmente impulsionando o progresso que almejamos? Ou estarão, na verdade, minando as bases do nosso futuro? Esta é uma pergunta que exige profunda reflexão, pois a forma como a economia é gerida afeta diretamente a vida de cada brasileiro. A inflação galopante, o desemprego crescente e a desvalorização da moeda são fantasmas que assombram o país. E cabe a nós analisar criticamente se as políticas atuais estão nos conduzindo a um cenário de prosperidade ou de retrocesso. As promessas de um futuro mais justo e próspero precisam ser acompanhadas de medidas concretas e eficazes, que promovam o crescimento sustentável, a geração de empregos e a estabilidade econômica. Sem isso, corremos o risco de ver o sonho de um Brasil mais forte e desenvolvido se esvair diante de nossos olhos. Cabe a cada um de nós, cidadãos engajados e conscientes do nosso papel na construção de um futuro melhor, acompanharmos de perto as ações do governo, buscando entender os impactos de suas decisões e exigindo, sempre, transparência, responsabilidade e, acima de tudo, resultados que beneficiem a todos, sem exceção. Antes da ascensão de Lula à presidência, o Brasil navegava em águas relativamente calmas no mar revolto da economia global. A inflação, embora presente, mantinha-se sob controle. Os níveis de desemprego, apesar de ainda altos, mostravam sinais de declínio, e a moeda brasileira demonstrava certa estabilidade frente ao dólar. O cenário, embora longe do ideal, inspirava um otimismo cauteloso, alimentado por indicadores que apontavam para um futuro promissor. As políticas macroeconômicas adotadas pelo governo anterior, embora criticadas por alguns setores, pareciam estar surtindo efeito, criando um ambiente de maior previsibilidade para investidores e empresários. O controle rigoroso dos gastos públicos, aliado a uma política monetária austera, contribuía para a contenção da inflação, enquanto medidas pontuais de estímulo ao emprego começavam a dar frutos, ainda que tímidos. A dívida pública, embora elevada, encontrava-se em patamar considerado administrável. Em suma, o Brasil pré-Lula, apesar de enfrentar desafios inerentes a qualquer economia emergente, apresentava-se como um país em ascensão, com potencial para consolidar seu crescimento e alcançar patamares mais elevados de desenvolvimento social e econômico. As bases para um futuro próspero pareciam estar lançadas, cabendo ao novo governo a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho iniciado e conduzir o país a um novo patamar de prosperidade. Com a mudança de comando no cenário político brasileiro, a expectativa em torno das primeiras medidas econômicas do governo Lula era enorme. O país, que vinha enfrentando desafios econômicos e sociais significativos, aguardava ansiosamente por soluções que pudessem trazer alívio e esperança para a população. Afinal, o novo presidente assumia o país em um momento crucial, com a necessidade de equilibrar as contas públicas sem abrir mão de investimentos sociais. A tarefa não era fácil, e as decisões tomadas, nos primeiros meses, seriam cruciais para definir o rumo da economia brasileira. O foco, desde o início, recaiu sobre a área social, com a promessa de combater a fome e a desigualdade, bandeiras caras ao partido do presidente. A ampliação dos programas sociais era vista como uma prioridade, e o governo não mediu esforços para garantir que os recursos chegassem aos mais necessitados. Programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, foram ampliados, injetando bilhões na economia, mas gerando, ao mesmo tempo, um aumento significativo dos gastos públicos. Essa injeção de recursos visava não apenas aliviar a pobreza, mas também estimular o consumo interno. A política fiscal, antes caracterizada pela austeridade, passou por uma guinada, com a adoção de medidas expansionistas, como a redução de impostos para determinados setores e o aumento dos investimentos em infraestrutura. Essas medidas tinham como objetivo criar empregos e melhorar a qualidade de vida da população. A ideia era estimular o consumo e o crescimento econômico,
mas o risco de descontrole fiscal pairava no ar. O aumento dos gastos públicos, sem uma contrapartida de aumento de receitas, poderia levar a um desequilíbrio nas contas do governo. Na seara monetária, o Banco Central, ainda que mantendo certa independência, passou a adotar uma postura mais leniente em relação à inflação, que começava a dar sinais de alta. A flexibilização da política monetária visava facilitar o acesso ao crédito e incentivar o investimento privado. A taxa básica de juros, antes utilizada como ferramenta para conter a escalada dos preços, sofreu sucessivas reduções, em uma tentativa de estimular o crédito e o investimento. No entanto, essa estratégia trazia consigo o risco de uma inflação descontrolada, caso não fosse bem administrada. As medidas iniciais do governo Lula, embora pautadas por boas intenções, acenderam o sinal de alerta entre economistas e analistas de mercado. A preocupação com a sustentabilidade das políticas adotadas era crescente, e muitos temiam que os benefícios a curto prazo pudessem se transformar em problemas a longo prazo. A preocupação residia principalmente no risco de descontrole fiscal e inflacionário, o que poderia comprometer a estabilidade econômica conquistada, a duras penas nos anos anteriores. A trajetória do novo governo estava apenas começando, e os próximos passos seriam decisivos para o futuro do Brasil. Seção 4. Os primeiros obstáculos, inflação e o fantasma da incerteza. A lua de mel entre o governo Lula e o mercado durou pouco, com as expectativas rapidamente se transformando em preocupações. As primeiras rachaduras surgiram com a escalada da inflação, que teimava em não ceder, mesmo com esforços contínuos. Apesar das medidas adotadas pelo Banco Central, a inflação continuava a ser um desafio persistente. A alta dos preços, antes restrita a alguns setores, como o de alimentos, começou a se espalhar. Espalhou-se pela economia, corroendo o poder de compra da população e afetando o dia a dia das famílias. O fantasma da inflação, que assombrou o Brasil por décadas, parecia estar de volta. Voltava a pairar no imaginário coletivo, despertando o temor de um retorno aos tempos de hiperinflação e instabilidade econômica, trazendo à tona memórias de dificuldades passadas. A incerteza em relação ao futuro da economia brasileira se instalou, gerando um clima de apreensão, levando empresários a adiarem investimentos e consumidores a reduzirem seus gastos, temendo o pior. A desvalorização do real frente ao dólar, que já era uma preocupação, se intensificou, impulsionada pela fuga de capitais e pela percepção de risco por parte dos investidores internacionais. A situação se agravava, tornando os produtos importados mais caros e alimentando a espiral inflacionária, que parecia não ter fim. A espiral inflacionária continuava a crescer, afetando todos os setores da economia. O governo, diante da deterioração do quadro econômico, buscava soluções. Via-se diante de um dilema: manter o rumo das políticas expansionistas, que poderiam agravar a inflação, correndo o risco de agravar a inflação, ou adotar medidas de ajuste fiscal, impopulares em um momento de crise social. Medidas de ajuste fiscal, que, embora necessárias, eram impopulares e difíceis de implementar. A sombra da recessão pairava sobre o Brasil, ameaçando lançar o país em um período de estagnação. E dificuldades com o aumento do desemprego e a queda na atividade econômica, criando um cenário desafiador. Seção 5. O espectro do desemprego, uma ameaça crescente à população. Este capítulo explora como o desemprego se tornou uma sombra ameaçadora sobre a sociedade brasileira. Enquanto a inflação corroía o poder de compra dos brasileiros, os preços dos produtos básicos subiam de forma alarmante. Outro fantasma assombrava o país: o desemprego. A falta de oportunidades de trabalho se tornava uma preocupação constante para milhões de famílias. A taxa de desocupação, que vinha em trajetória de queda nos anos anteriores,
dava sinais de reversão, inverteu sua rota e passou a crescer de forma preocupante, afetando diversos setores da economia, atingindo principalmente os jovens e os trabalhadores menos qualificados. Estes grupos enfrentavam dificuldades ainda maiores para se recolocar no mercado de trabalho. A desaceleração da economia, combinada com a incerteza em relação ao futuro, criava um ambiente de pessimismo. Levava as empresas a reduzirem seus quadros de funcionários, em uma tentativa de se proteger da crise. Pequenos negócios fechavam suas portas, enquanto grandes empresas cortavam custos drasticamente. As filas de desempregados nas portas das fábricas e empresas se tornavam cada vez mais comuns, um sinal claro da gravidade da situação, um retrato cruel da crise que se abatia sobre o país. As agências de emprego ficavam lotadas, com pessoas buscando qualquer oportunidade. O aumento do desemprego tinha um impacto devastador na vida dos brasileiros. Famílias inteiras viam sua renda despencar, sendo obrigadas a abrir mão de itens básicos, como alimentação, educação e saúde. A situação era desesperadora para muitos, como alimentação, educação e saúde. A pobreza, que havia recuado nos anos anteriores, voltava a crescer, ameaçando jogar milhões de brasileiros de volta à miséria. A desigualdade social se aprofundava. O governo, diante da explosão do desemprego, via-se diante da necessidade de agir rapidamente para conter a crise social que se avizinhava. Medidas emergenciais eram discutidas. Novas medidas de estímulo ao emprego se faziam urgentes, mas esbarravam na falta de recursos e na necessidade de controlar os gastos públicos. Em um cenário de crise fiscal e inflação persistente, a situação exigia soluções criativas e eficazes. A população esperava por respostas, enquanto a pressão sobre o governo aumentava.